Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre os imigrantes. Então, algumas características, quais as influências, em que partes do Brasil nós temos grandes referências de fluxos imigratórios, de pessoas, de grupos que chegaram no Brasil, onde se instalaram, que tipos de atividades desenvolveram ao longo da história. E importantíssimo entender isso porque entre os grupos formadores da população brasileira nós temos os colonizadores, né, que são um grupo de imigrantes e outros que vieram depois. Nós temos os povos africanos e os povos indígenas. Então, esses três grandes grupos são responsáveis pela base da formação populacional do Brasil. E isso é extremamente importante. Por isso que é bacana a gente conhecer esses grupos, entender quais as principais contribuições deles para a formação e para o desenvolvimento em geral da população brasileira. Quais são as referências, quais são as influências que nós temos enquanto população de todos esses grupos dos fluxos migratórios para o Brasil. E aí pensamos ali no objetivo da nossa aula, né? Analisar a influência dos fluxos populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil. O quanto esses grupos influenciaram nessa formação do Brasil, compreendendo a relevância das migrações externas nesse processo. Então, quando a gente fala dos imigrantes, eles vieram para o território brasileiro. Para nós que estamos aqui, que a referência é o Brasil, então quem chegou aqui é imigrante. Então foram muitos grupos de diferentes partes do mundo que ao longo da história do nosso país vieram para o território brasileiro e contribuíram com diferentes áreas, né? Desde arquitetura, técnicas de agricultura e tantas outras atividades que envolveram ao longo do tempo o trabalho, né? E a história dos imigrantes. Por isso é importante a gente falar sobre eles, certo? E a primeira perguntinha ali para vocês pensarem. Como são os seus modos de vida? E na sua cidade tem pessoas que vieram de outros lugares? Então, começamos refletindo aí com a tua realidade. Como são os teus modos de vida, os teus hábitos? Você sabe se os teus hábitos, os teus costumes estão ligados a algum grupo de imigrantes, por exemplo, de pessoas que vieram de outro lugar? Na cidade que você vive, no local onde você está? Tem alguma referência nesse sentido? Você tem essa identidade com grupos de imigrantes que vieram de outras partes? Então é uma reflexão para se fazer e cada um pensar na sua realidade e entender as influências desses grupos. Alguns são descendentes de grupos, de algum grupo de imigrante que veio de outra parte do mundo e que mantém os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura em relação a tudo isso? Então, são essas as contribuições dos imigrantes para o território brasileiro, principalmente na formação socioeconômica e cultural do Brasil. Então, pensando nisso, vamos entender um pouquinho ali. Quando a gente fala em movimentos migratórios, são pessoas que deixam um local e fixam moradia em outro. Então, falar dos imigrantes é pensar, eles deixaram seu país de origem e se instalaram, fixaram moradia no território brasileiro, em busca de novas oportunidades, em busca de trabalho, enfim, são vários os motivos que levam as pessoas a migrarem, certo? Então, esse fluxo de pessoas de um lugar para o outro, nós chamamos de migração. E a imagem ali vai trazer bem essa ideia para nós, de pessoas que se deslocam de um lugar para o outro, principalmente em busca de melhores condições de vida. Esse é um dos principais objetivos da migração, certo? E aí nós temos tipos diferentes de migração. 2 tipos principais e um deles tem a ver exatamente com o que nós trabalhamos hoje, né? A migração externa, ou seja, deslocamento de pessoas que vêm de outras nações em direção ao Brasil. Então, quando eu falo migração externa, são pessoas que mudam de um país para outro, certo? E migração interna é quando a população se desloca dentro do território do mesmo país. Nesse momento, interessa mais para nós falar das migrações externas, especialmente dos grupos de imigrantes que vieram, que chegaram no território brasileiro.
certo? E aí nós começamos falando pelos portugueses. A partir da divisão das capitanias hereditárias, se estabeleceram então muitos portugueses no Brasil. Vieram muitos portugueses ali por volta de 1549, pela forma como o governo geral daquela época organizou, então acabou atraindo muitos portugueses para o território brasileiro, para trabalhar principalmente nas atividades de agricultura, né? A imigração ali para áreas da Bahia, principalmente, que foi a primeira porção do território ocupada, foi constante e com números muito expressivos, principalmente ali no século XVIII. Então, nós tivemos um grande fluxo imigratório de portugueses para o Brasil, certo? Depois nós vamos ter a descoberta de recursos ali em Minas Gerais, de recursos de valor econômico, né? Então, atrai população para essas áreas também. É isso que faz com que aconteça o deslocamento populacional. E, além disso, a gente teve registrado ali movimento imigratório de açorianos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazônia, certo? Onde eles fundaram ali núcleos que mais tarde se tornaram cidades prósperas. Então, aqui nós já estamos dizendo a contribuição desses povos que chegaram no Brasil na formação de cidades, né? E depois essas cidades, esses pequenos núcleos acabam se tornando cidades prósperas. Então, tivemos a presença aqui também dos açorianos, né? Nessa imigração portuguesa para o litoral de Santa Catarina, partes ali do Rio Grande do Sul e na região da Amazônia também tivemos a presença, a chegada desses imigrantes, desses fluxos migratórios, certo? Também espanhóis, franceses, judeus foram imigrantes que vieram em grandes fluxos para o território brasileiro, certo? Em período da colonização tem uma concentração maior. Mais tarde, depois a gente vai ter um fluxo um pouco menor. Principalmente os espanhóis, que fazem parte das grandes correntes migratórias para o Brasil, então vieram em grande quantidade. Depois os judeus, ingleses, franceses, entre outros que também vieram para o Brasil. No período da colonização, alguns em busca de riquezas, como vieram os portugueses, e depois, mais tarde, também para fixar moradia e desenvolver as áreas que eles ocupavam aqui no território brasileiro, contribuindo para a cultura e para as atividades econômicas do nosso país. Claro que tudo isso fica registrado, né? E aí nós temos ali outros, como os italianos e os alemães, que também fazem parte daquelas correntes migratórias de maior fluxo, ou seja, grupos que vieram em grande quantidade para o território brasileiro, certo? Aí nós temos ali a imigração dos alemães. Muitos alemães perderam suas terras nos períodos de guerras e conflitos na Europa. E isso fez com que muitos deles, grupos grandes, se deslocassem para outras partes do mundo. E o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes alemães no seu território, né? Eles chegaram no território brasileiro, vindos, né, fugindo de toda essa situação. Então nós temos um marco ali para falar da imigração alemã, que é o dia 25 de julho de 1824, né? Que foi a data em que chegaram 39 imigrantes alemães na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, ali num vilarejo, né, num povoado, que depois vai se transformar numa cidade próspera também, graças à influência e ao trabalho dos imigrantes. O governo brasileiro incentivou eles a se dirigirem para o sul e para a região serrana do Rio de Janeiro. Então, havia meio que uma distribuição ali, né, um direcionamento desses grupos para as diferentes partes do território, certo? Em busca de terras para cultivo, principalmente para o desenvolvimento da agricultura, a presença desses imigrantes. Foi ali, então, que eles reproduziram, né, construíram suas casas, a sua maneira de viver, as técnicas de trabalho, tudo isso pensando nos seus antepassados que tinham ficado lá no seu país de origem. Então, essa referência cultural com os antepassados. E que muitos de nós, muitos de vocês, provavelmente vão ter essas referências, vão estar fazendo uma associação com o que a professora está falando, né? Dessa referência da cultura. A imigração japonesa é outro exemplo. Claro que não dá para a gente falar em detalhes de todos os grupos, porque é uma quantidade muito grande. Então, nós trabalhamos alguns exemplos para despertar o interesse de vocês, de repente, buscarem mais informações sobre os imigrantes para o Brasil, né?
O Brasil é o segundo país com a maior população japonesa, ficando atrás somente do Japão. Então, as contribuições dos japoneses foram imensas ao longo da história para o desenvolvimento do Brasil. Eles vieram a partir de 1908 ali, chegando em São Paulo e para trabalhar nas lavouras de café. Muitas cidades do estado do Paraná têm essa referência da cultura japonesa, porque muitos imigrantes japoneses se instalaram nessas áreas que depois se tornaram cidades, né? Formaram colônias ali, áreas de ocupação que depois se tornaram cidades, né? Então, outra influência. E aí o mapa vai mostrar um pouquinho ali da imigração no Brasil. Então, dos grupos que vieram para o Brasil, que porções do território brasileiro que eles ocuparam em maior quantidade, vamos dizer assim, né? Então, nós temos lá dos japoneses aqui entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Pará. Nós temos os alemães aqui em toda a porção sul, né, e parte do sudeste, aqui no Espírito Santo também. Nós temos os portugueses espalhados aqui por diferentes partes do território brasileiro, diferentes estados. Os espanhóis, que nós vamos ter no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Sudeste em geral, aqui na região Sul, também no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, alguns exemplos ali. Os italianos, nós temos aqui em todo o sul do Brasil, São Paulo também tem uma presença forte dos italianos, né, dos imigrantes italianos. Os eslavos e os sírio-libaneses, nós também temos ali a presença em algumas partes do território, os sírio-libaneses aqui também na região norte e na região nordeste bastante presentes, certo? Então, o mapa traz um pouquinho ali para a gente entender como foi essa distribuição da imigração no território brasileiro. E aí, uma perguntinha ali para vocês. Observando o mapa, escreva em quais estados temos a presença de imigrantes espanhóis. Então, analisem ali o mapa, respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a atividade, analisando o mapa, as características ali da distribuição, né, dos principais grupos de imigrantes e onde eles se instalaram em maior quantidade. Claro que se a gente for fazer um estudo mais detalhado, a gente vai ver que temos a presença de imigrantes de diferentes partes do mundo em todo o território brasileiro. Mas onde chegaram os primeiros grupos e se fixaram, aí o mapa traz essa informação para nós. E eu perguntei para vocês, os espanhóis, onde tem a presença dos imigrantes espanhóis no território brasileiro? Vamos ver a resposta ali, em quais porções? No Rio Grande do Sul nós temos São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais principalmente, tá? Então os núcleos ali estão nessas porções do território brasileiro dos imigrantes espanhóis. Lembrando que em outras partes não tem? Tem sim, porque aí nós vamos ter a circulação, deslocamento da população dentro do território mesmo, que acabam se espalhando para outras partes também, certo? E aí vamos falar um pouquinho da imigração no Paraná. Que características que nós temos dos imigrantes para o Paraná? Quem chegou em terras paranaenses? E aqui com certeza muitos de vocês vão se identificar ou construir uma identidade a partir da chegada desses povos imigrantes no nosso estado. Então, que características ou quem foram os principais grupos ou alguns exemplos? Claro que a professora poderia colocar todos aqui, a gente teria que ficar um tempo muito maior apresentando, mas eu coloquei alguns exemplos de grupos de imigrantes que vieram para o Paraná. Começamos ali com os alemães, que foram os primeiros a chegar ao Paraná.
em 1829, eles chegaram em Rio Negro e fugiam de toda aquela questão complicada das guerras na Europa. Então, fugir dos horrores da Europa e buscar melhores condições de vida, né, em outro lugar. Hoje, a maior colônia de alemães no estado do Paraná está em Marechal Cândido Rondon e guarda na fachada das casas, na culinária e no rosto dos seus habitantes a marca da colonização, então, dessa vinda para o território brasileiro nesse período, né? Os alemães estão concentrados também em Rolândia, Cambé e Rio Negro. Então, em que partes do Paraná nós temos uma concentração bem significativa dos imigrantes alemães, né? A maioria chegou no Paraná vindos de Santa Catarina, por isso a primeira porção ocupada foi Rio Negro, e que ainda hoje tem ali um grande grupo, né, de descendentes dos imigrantes alemães nesta área. E claro que em outras partes do Paraná também a presença dos imigrantes alemães e o trabalho, as atividades, o desenvolvimento também veio com esse grupo para o nosso estado, certo? Aí continuando ali nós temos os imigrantes ucranianos. Em 1850 o Paraná recebeu mais de 20 mil imigrantes que formaram colônias no nosso estado, certo? Aqui tem uma imagem do memorial ucraniano em Curitiba, para a gente entender um pouquinho essa referência histórica de influência dos imigrantes ucranianos no Paraná. Eles chegaram, então, entre 1895 e 97 no estado e formaram as principais colônias em Prudentópolis e Malé. Então, quem vive nesses municípios aqui pode ser e provavelmente terá influência ou é descendente dos imigrantes ucranianos, né? Tem seus hábitos, seus costumes muito ligados aos hábitos e costumes desses povos imigrantes, certo? Estão presentes também em outros municípios, como União da Vitória, Roncador, Pato Branco, aquela ideia de que eles se espalham pelo estado ou pelo território em busca de áreas para cultivo, em busca de áreas para desenvolver suas atividades, para se fixar, né? E aí acabam ali surgindo cidades com essas características das influências desses imigrantes, né? O Paraná hoje abriga a grande maioria dos ucranianos que vivem no Brasil. Então, a maior porção dos descendentes, né, dos imigrantes ucranianos vivem hoje do Brasil, né? Vivem hoje no estado do Paraná, certo, pessoal? Aí quem mais nós temos ali como exemplo da imigração para o estado do Paraná? Os japoneses, que chegaram no norte pioneiro. Então, a porção norte do território paranaense foi ocupada ali primeiro pelos, com a chegada, né, dos imigrantes japoneses, trazendo a tradição da lavoura, né? Também desconheciam técnicas agrícolas relativas às culturas tropicais e se dedicaram à piscicultura, à horticultura e à fruticultura. Então, diferentes atividades de cultivo ali e de criação de animais foram desenvolvidas por eles a partir da sua chegada no território paranaense, certo? Alguns produtos que foram trazidos para o estado pelos japoneses foram o caqui e o bicho da seda, importantíssimos para a economia do nosso estado. Então, e que é uma contribuição da imigração japonesa. Maringá e Londrina são as cidades paranaenses que concentram o maior número de japoneses, e nós temos os municípios de Uraí e Açaí, que originaram-se de colônias japonesas. Então, a partir de colônias japonesas no período da imigração, é que surgem esses dois municípios ali, certo? Então, um exemplo bem interessante também da contribuição dos imigrantes japoneses. Aí nós temos também os holandeses, que chegaram por volta de 1909 no estado do Paraná e se instalaram numa comunidade ali próxima de Irati. E hoje ocupam uma porção dos chamados ali Campos Gerais, né? Onde eles fundaram uma cooperativa em 1925 de laticínios. Então, as atividades desses imigrantes são ligadas e são voltadas, né, à produção ali de laticínios na região dos Campos Gerais. E Castrolândia é a povoação mais recente de holandeses na região, certo? Temos ali a cooperativa, né, que consolidou, né, a colônia de Carambeí, que hoje é um município paranaense. Então, quem vive nessas áreas provavelmente também vai se identificar, vai ter ali alguma relação com essa característica de influência dos imigrantes holandeses, certo? Temos também os árabes que se instalaram no Paraná. O primeiro local foi Paranaguá,
Mais tarde eles vão ocupando outras áreas, como Curitiba e alguns municípios vizinhos, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Hoje, Foz do Iguaçu tem a maior colônia árabe do estado. Vive, então, em Foz do Iguaçu. Quem vive nessa cidade, nesse município, provavelmente tem ali referências culturais e de hábitos e costumes ligadas aos povos árabes, né? Em Curitiba, eles apareceram em maior número após a Segunda Guerra Mundial e chegaram a constituir ali 10% da população de Curitiba, né? Então, algumas atividades estão diretamente ligadas à presença dos imigrantes árabes em todas as partes do nosso estado, certo? E aí, perguntinha para vocês ali sobre essa questão histórica. De acordo com as características estudadas sobre a imigração do Paraná, escreva exemplos de cidades e quais imigrantes se instalaram em cada uma delas. Então, nós vimos ali alguns exemplos de cidades paranaenses que surgiram, que foram fundadas a partir de colônias de imigrantes. Então, eu quero que vocês coloquem exemplos ali, nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então exemplos de municípios e quais os imigrantes presentes em maior quantidade ou que deram origem a essas cidades, a esses locais, né? Então o que nós temos ali no Paraná? Árabes em Foz do Iguaçu, alemães em Rio Negro, japoneses, Açaí, ucranianos, Prudentópolis. Claro que a gente poderia relacionar muitos outros aqui que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do estado do Paraná. E aí, para completar isso, entender outros grupos, né, das correntes migratórias que fizeram parte dessa formação e contribuição para a cultura e para o desenvolvimento do Paraná e do Brasil, e são os povos imigrantes, vocês vão fazer uma pesquisa para identificar os imigrantes, né, os seus descendentes presentes na região que você mora. Então, a pesquisa é você fazer do local que você mora. Copiem no caderno as informações da pesquisa e nós já voltamos para finalizar nossa aula. Voltamos então, vocês anotaram a pesquisa que vocês vão realizar aí no local que vocês moram, que características que estão ligadas à presença dos imigrantes. Quem são eles, quais os hábitos, costumes, influências desses povos na cidade que você vive, no local que você vive, nos teus próprios hábitos e costumes. Então, é uma pesquisa bem interessante, espero que vocês consigam realizar de forma ali que ilustre um pouco mais tudo isso que nós falamos da imigração no Paraná, principalmente ali com fotos ou imagens que ajudem no entendimento de tudo isso, certo? Bons estudos em relação a isso. Então, na aula de hoje nós falamos sobre os diversos povos que
imigraram, que chegaram no território brasileiro e que contribuíram para a formação da população brasileira. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a importância desses povos para o Brasil e para o desenvolvimento do nosso território, bem como para a formação da população. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.